Falar sobre suicídio sempre foi um tabu. Nós nunca devemos buscar uma explicação fácil para um fenômeno tão complexo como o suicídio. O número de mortes agora é crescente entre adolescentes e adultos jovens. O que significa isso? Por que cada vez mais pessoas estão desistindo de viver? Prevenção de suicídio, um tema tão pouco discutido até há 4, 5 anos atrás. Mas nós precisamos falar sobre isso. Vidas que seguem ou acabam. O suicídio entre crianças e jovens em debate nesta série do Café Filosófico. O que muda na gente, adulto, quando a gente lida com a infância hoje? O que da criança que nós fomos está na criança que é seu filho agora? A infância da criança, diante de nós, sempre nos interroga. A infância, como a percebemos hoje, sempre existiu ou ela é uma criação cultural de cada época, de cada sociedade? O que nós damos e o que nós esperamos de nossas crianças? Esta série do Café Filosófico, ainda inédita na TV, foi gravada antes da pandemia. Neste momento que atravessamos, porém, a sua exibição se faz ainda mais relevante. O tema que convoca este módulo toca em cheio as crianças de hoje. E quando eu recebi o convite, me veio rapidamente, digamos, este título, que de fato é uma pergunta. Até que ponto as crianças de hoje são diferentes das de antes? A pergunta, de fato, alguma coisa já afirma, porque nós partimos do pressuposto de que sim, de fato, as crianças de hoje são diferentes das de antes. A nossa inquietação é, talvez, a nossa dúvida é até que ponto. O módulo, digamos, toca a questão do suicídio. Sim, de fato, hoje as crianças se suicidam, as crianças, os jovens. Podemos dizer que isso é uma constante, mas hoje em dia pareceria ser que as estatísticas mostram, em diferentes países, de que há há certos números, não, que implicam uma certa incidência. Isso forma parte, digamos, isso é um elemento a mais, não precisamos chegar no extremo do suicídio. Eu creio que todos nós aqui, os adultos, na vida cotidiana junto às crianças, mais de uma vez nos surpreendemos e nos perguntamos, bom, mas até que ponto esta criança é de fato uma criança? E nós partimos do pressuposto que aquilo que define o comportamento de uma criança é aquilo que estaria parametrizado por esse termo chamado infância. Sim, as crianças de hoje são mais inteligentes que as de antes. Vemos como rapidamente elas manejam os telefones, os aparelhos, etc. Mas, feita essa constatação, logo mais nós modalizamos essa afirmação e dizemos, bom, porém, são mais inteligentes, porém, pareceria ser que não são tão educadas quanto aquilo que nós supomos que nós fomos quando nós fomos crianças. Logo mais que nós fazemos essa constatação, nós pensamos um pouquinho e nós dizemos, pois é, se as coisas são assim, isso mostra que, de fato, estas crianças são crianças, mas, porém, sem muita infância. Pareceria ser que a infância estaria em vias de desaparecimento. Tem um autor norte-americano chamado Neil Postman. Este senhor escreveu um livro nos anos 80 que se chama justamente O Desaparecimento da Infância. Ele vai carregar as tintas em um elemento particular, que é a questão de como as crianças veem televisão. Hoje em dia as crianças ficam expostas à televisão e fundamentalmente à publicidade. Portanto, quem sabe do que se vende, do que não se vende, quem viu as notícias no televisor, sem nenhum tipo de, obviamente, de ponderação, onde teve terremotos, tifões, assassinatos, etc., é a criança que fica em casa. Então, este senhor disse, pois é, a infância está em declínio. E quando ele articula esta ideia, ele se refere a um autor francês, Philippe Ariès,
vai publicar um livro, que também está traduzido em português, que se chama A História Social da Infância e da Família. A gente vai dizer, bom, isso que nós entendemos por infância levou mais ou menos 400, 500 anos para ser construído paulatinamente. A vida cotidiana, junto às crianças, muda nos pequenos detalhes, muda de a pouco, até que precipita, ele vai dizer, entre o final do século XIX e início do século XX, isso que ele vai chamar o sentimento moderno de infância. Então, ele vai dizer, nossos antepassados, quer dizer, 100 anos atrás, pensavam que sim, havia uma diferença entre as crianças e os adultos, e que essa diferença implicava, por um lado, de que a criança estava numa situação de uma certa fragilidade, de aí que havia que proteger as crianças, e as crianças não apenas deveriam ser protegidas do mundo adulto, a Ries fala justamente de que as crianças, nesses 400 anos, começam a estar confinadas em uma espécie de quarentena, quarentena do mundo adulto, quer dizer, primeiro das guerras, o trabalho, o sexo e a política. Por quê? Porque justamente as crianças devem ser protegidas do mundo adulto e nessa proteção elas vão ser formadas. Elas vão ser formadas. Não é por acaso que no final do século XIX, então, nós vamos ter a instalação dos dispositivos escolares, que é justamente nesse tempo escolar onde a criança se forma, vai passar um tempo de formação, e que no final desse tempo de formação a criança virará um adulto. O sentimento moderno de infância implica, então, o reconhecimento de uma diferença no real com as crianças, uma suposta fragilidade da criança e, portanto, a necessidade da sua formação. E o interessante é que esta formação não é apenas intelectual, sino também que é uma formação que toca a experiência de vida e é uma formação que é o resultado, um processo formativo que leva anos. Este processo formativo é compartilhado. O 50% corresponde às crianças, elas devem se implicar na sua formação, e outro 50% corresponde aos adultos. Os adultos devem educar. A criança sabe que se formar, aprender na escola, isso implica um trabalho psíquico. Ficar grande, para além do fato de ganhar altura e ganhar um pouco de músculos ou de quilos, implica fundamentalmente, em todo caso para um psicanalista, conquistar um lugar de palavra. Então, nós somos seres de palavra. É na palavra que se diz a nossa condição psíquica, a nossa condição humana. Portanto, ficar grandes significa conquistar um lugar de palavra numa língua ou numa história que está em curso. É interessante porque, se nós voltamos a esta polêmica entre Philippe Ariès e Neil Postman, a infância foi inventada e pareceria ser que isso que foi inventado em 400 anos vai desaparecer em 50. Mas a infância que foi inventada uma infância singular, porque, de fato, cada momento histórico tem uma infância. A infância, podemos dizer que nós temos que diferenciar aquilo que é da ordem da contingência, dos momentos históricos, mas daquilo que é inerente justamente ao processo educativo que implica justamente o endereçamento do adulto, a iniciativa educativa adulta, ou seja, que o adulto se endereça a uma criança. E como nós nos endereçamos? Através da palavra. Costumo dizer que a ferramenta educativa por excelência, bom, hoje em dia todo mundo pensa que é o laptop, a internet ou coisas assim do tipo, não? A ferramenta educativa por excelência é a palavra. E aí que está a nossa dignidade humana e isso que nos diferencia dos animais. Portanto, quando um adulto se endereça a uma criança, convenhamos que é o que faz uma mãe. A primeira coisa que uma senhora chamada mãe faz, quando a cegonha lança nos seus braços seu bebê, a mãe disse:
ainda bem que você chegou. Você não sabe, mas fazia tempo que eu te esperava e você me fazia falta. Isto o bebê se confronta justamente a essa fala materna, que não é qualquer. Essa fala diz de um desejo. Vejamos bem que o bebê, ele encaixa aí onde ele fazia falta. Onde ele fazia falta. Então, isto é um elemento que deslancha um processo, que eu vou chamar de educativo, e que ao mesmo tempo deslancha justamente esse trabalho psíquico que a criança tem que fazer para conquistar um lugar de palavra no interior de uma língua, no interior de uma cultura, no interior de uma história social e familiar. No próximo bloco... E essa criança nos lembra, de uma ou de outra forma, inconscientemente, a criança que nós fomos e a criança que nós também não fomos para nossos pais. Sabemos que carinho, contato, escuta, conversa são cuidados na infância vitais para o bem-estar físico, psíquico e emocional. Mas aí uma pergunta nos convida à reflexão. Em meio a muitas demandas do mundo adulto, no trabalho, nas tarefas de casa, às tensões do nosso cotidiano, que formas encontramos deste cuidar de nossas crianças? O que pode significar estar perto e presente? Quando a criança fala, isso implica o recalcamento da primeira posição, que é uma posição de infans. Infans, palavra latina, de onde deriva a infância. Infant significa privado de palavra. Mas até algumas décadas atrás, você podia ler qualquer livro de psicologia do desenvolvimento e esses livros iam ser unânimes. Os bebês não falam. Entretanto, toda mãe sabe que seu bebê fala. Os bebês falam porque as mães falam com os bebês. As mães se endereçam aos bebês. As mães são embaladas no sentido do embalo, por um lado, pela ideia de que seu bebê tem sua mesma inteligência. Lembro que inteligência é intelligere, é ler nas entrelinhas do discurso. E mais ainda, o bebê está tão afim de conversar comigo, diz a mãe, quanto eu estou afim de conversar com ele. Portanto, a mamãe conversa com seu bebê. Então, é nessa conversa, é nesse endereçamento da palavra materna, quer dizer, animada por um desejo materno, lembrem que o bebê chega no lugar de uma falta, a mãe, sem querer querendo, embala este processo educativo, que implica que um bebê faça, desde o início, o trabalho psíquico de conquistar um lugar. Mas um lugar que seja dele. Embora o lugar que a criança dispõe desde o início é um lugar no sonho dos pais. Bom, mas esse é o lugar sonhado pelos pais. É o lugar que nós ocupamos no início no sonho dos pais. E desse lugar nós temos que nos deslocar um pouco. Né? Porque se nós ficamos grudados a esse lugar onde nossos pais nos sonham, bom, nós ficamos fritos. Vocês sabem que muito amor mata. O interessante é que a primeira palavra que as crianças dizem, relativamente de uma forma sistemática, a propósito de qualquer coisa, é não. O papai dá uma bolachinha. Quero uma bolachinha. E a criança diz não. Mas pega a bolachinha e come. O qual nós podemos dizer, mas é contraditório. Quer a bolachinha ou não quer a bolachinha? Sim. A criança quer a bolachinha porque de fato comeu. Então, esse não é o quê? Não é um não à bolachinha. É um não à demanda dos adultos. Porque no endereçamento de um adulto a uma criança, há justamente um pedido especial, que é essa demanda de amor, de que a criança venha a ser nesse lugar onde ela é esperada. Mas, como eu disse, aí é amor demais. Então a criança diz, não, desse amor eu quero distância, um pouco. A bolachinha eu pego numa boa. Então, para mostrar que é nesse endereçamento materno, se fabrica
aos poucos, esse tempo de quarentena no qual a criança se prepara para ficar grande. O fato de se ocupar com uma criança algumas vezes nos angustia. E por que nos angustia? Porque justamente nós nos ocupamos da criança e essa criança nos lembra, de uma ou de outra forma, inconscientemente, a criança que nós fomos e a criança que nós também não fomos para nossos pais. Portanto, a educação sempre implica um questionamento para o adulto. É claro, é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade de revisitar a nossa própria suposta infância. Mas também é um complicador, porque, bom, revisitar a própria infância é mais ou menos o que acontece numa análise, quando as pessoas analisam. Convenhamos que, bom, às vezes não é muito simpático, portanto, nós temos que estar dispostos a pagar esse preço. Então, quer dizer que se ocupar das crianças cobra um preço para os adultos. Hoje em dia, nós os adultos pensamos, diferentemente de nossos bisavós, que a infância é uma etapa natural da vida, é da ordem do desenvolvimento. Portanto, nós não temos que fazer muita coisa. Aliás, o que nós escutamos hoje em dia dos professores e dos pais, pais e mães? Bom, que de fato, vejamos bem, sim, as crianças são diferentes, pareceria ser que elas estão ficando grandes muito rapidamente. Este ficar grandes muito rapidamente quer dizer que a infância está se encurtando, Postman diria desaparecendo. E os pais dizem, bom, ótimo que fique grande. Mas também tem adultos que dizem o contrário, não, que fique criança. Por quê? Porque eles ouviram dizer, em algum momento, que pareceria ser que se nós não vivemos plenamente a infância, depois temos uma série de sofrimentos enquanto adultos. Mas o problema é que, diferentemente de nossos antepassados, que perante esta questão, digamos, eles não abriam mão de seus 50% de iniciativa educativa, hoje nós temos uma tendência a nos omitir. O que eu posso dizer? Eu sou de uma outra época, etc, etc. Então, em 100 anos, alguma coisa mudou. Sim, Postman pareceria ser que tem razão. A infância está desaparecendo. Mas de que infância se trata? Desse sentimento moderno de infância. Porque as crianças não têm infância. Quem tem infância somos nós. Só que a infância que nós a temos perdida. É uma questão paradoxal. Quando nós fomos pequenos, nós nos beneficiamos de um tempo de quarentena. Nós deixamos atrás essa posição de infants, privado de palavra mesmo quando nós já falávamos. Porque nós podíamos falar, mas nossa palavra não era levada muito a sério. A infância, eu costumo dizer que é o nome da nossa ignorância. A infância é da ordem de um saber não sabido, porque justamente é esse saber que se produz nesse tempo de quarentena, que nós vivemos, mas que está recalcado. E que nós esperamos que a criança nos conte disso. Nós, adultos, trazemos as crianças à vida e ao mundo e as educamos e les ensinamos a falar, porque nós esperamos de uma forma um pouco, podemos dizer, egoísta, tá? Claro, nós vamos colocar uma série de um discurso assim muito altruísta, não? Nas novas gerações, etc, etc. Não, é de uma forma muito miserável. Nós queremos que a criança nos diga, nos fale de esse saber não sabido que nos constitui enquanto sujeitos humanos. As crianças estão tomadas nas mesmas questões que nós. Aliás, essa é a grande ideia de Freud.
Freud disse, todos nós, em um momento determinado, em torno dos 3, 4 anos, 3, 4, 5, a grande pergunta, de onde vêm os bebês? E Freud dizia, bom, a criança não tem, digamos, coragem suficiente de perguntar de onde eu vim. Então, pareceria ser que, bom, por via das dúvidas, ele pega, digamos, a criança faz uma pergunta enviesada. De onde vêm os bebês? De onde vêm os bebês? Ou seja, de onde nós viemos? De onde nós viemos? O interessante é que os pais se atrapalham com a pergunta. E sim, pareceria ser que a criança está querendo saber de nossas práticas sexuais. A criança, quando pergunta de onde vêm os bebês, as crianças interrogam o nosso desejo, nossos sonhos. Onde é que você me sonhou? Porque aí onde você me sonhou, ou esse lugar que você me destina nos teus sonhos, é de aí onde eu venho. As crianças esperam que nós, em última instância, lhe digamos desse desejo que as trouxe à vida e ao mundo, e nós esperamos, a partir de tê-las trazido, que elas nos digam desse desejo. O que dá um certo mal-entendido entre as gerações. Por isso eu costumo dizer de que todo encontro com uma criança é um encontro desencontrado. Porque cada um espera que o outro lhe diga a propósito do desejo. Mas, bom, este desencontro não impede que a gente converse. Aliás, eu diria que isso é o que torna interessante a educação, o que torna interessante a vida com as crianças. No próximo bloco, eu vou lhe pedir que vocês pensem em 3 personagens, que são as figuras do infantil. O estrangeiro, o selvagem e o extraterrestre. Quando se é criança, pequenas coisas têm o peso do mundo. As crianças querem se conectar com algo que as inspire, descobrir jeitos e maneiras de agir. Elas observam não somente o que os adultos falam, mas principalmente o que eles fazem. Elas enxergam exemplos. e assim as crianças vão construindo modelos e formas de enfrentar ou não o mundo. Quando pequenos, fazem tudo isso de maneira entusiasmada, natural. É a força despretensiosa do brincar que alimenta o poder da imaginação. Enquanto se é criança, há o tempo para se tornar adulto. Mas como nós, adultos, lidamos com este tempo de espera que cada criança tem? As crianças o que têm, sim, é a oportunidade de essa quarentena na qual elas se formam para entrar ao mundo dos grandes. E essa quarentena é social, societária, histórica, discursiva. É claro, quando os adultos, nos diferentes momentos da história da humanidade, o tempo de quarentena vai mudar, mas sempre houve um tempo de quarentena. Em geral, podemos dizer que todos nós reconhecemos essa diferença no real que há entre um ser pequeno e um ser grande. Mas se sempre houve uma diferença, a questão é que pareceria ser que hoje em dia, nós temos uma sensação, nós temos essa intuição de que, puxa vida, pareceria ser que hoje em dia é muito diferente de como era antes. E para isso, para nós entendermos por que nós temos essa intuição, eu vou lhe pedir que vocês pensem em três personagens, que eu chamo que são as figuras do infantil. O estrangeiro, o selvagem e o extraterrestre. Todos os bebês, quando chegam à vida, eles são um pouco estrangeiros. Falam uma língua um pouco estranha. Geralmente a mãe é a primeira diz, eu estou entendendo, mas é uma língua privativa, os vizinhos não entendem.
Tá? Além do mais, este bebê que é um pouco gringo, digamos, ele tem comportamentos estranhos. Por exemplo, bom, à noite ele está acordado e ele está a fim de bater papo, e de dia dorme. Mas como todo estrangeiro, ele se torna familiar. O estrangeiro implica esse processo de se tornar mais um como nós. E é o que acontece com as crianças. Eles têm o ar familiar. Se parecem com fulano, com cicrana, têm os mesmos hábitos, comem isto, não gostam de aquilo, são simpáticos, não são simpáticos, sempre como algum membro da família. Mas as famílias humanas não são clones. Cada uma família é singular. Então quer dizer que nós nos tornamos familiares, mas ao mesmo tempo mantemos sempre uma cota de estrangeiridade. Então quer dizer que há uma dialética entre o estrangeiro e o familiar. O que acontece com os outros dois personagens? Quer dizer, o selvagem e o extraterrestre. Vocês vão ver que esta dialética entre o estrangeiro e o familiar se perde, não existe. Nós destinamos o qualificativo de selvagem àquele que nós supomos que não participa da minha mesma humanidade, que não tem a mesma humanidade que eu. Não é tão humano quanto eu. Mas, geralmente é menos humano. É menos humano. É menos inteligente. Na história da humanidade, cada vez que alguém, digamos, um povo chamou o seu vizinho de selvagem, vocês já sabem como a história termina. Os selvagens são exterminados, ou se eles são bons, são estudados. É o famoso mito romântico do bom selvagem. Do bom selvagem. Mas o selvagem nunca vira familiar. Ele sempre fica selvagem. O morto, o selvagem vivo, estudado, mas selvagem ao fim das contas. Então vejamos bem, a categoria de selvagem não implica essa dialética com o familiar, o estranho. A estrangeiridade do selvagem é tamanha que não é um estrangeiro, é um selvagem. Em 1800, na França, foi encontrado esse episódio conhecido porque foi documentado, um médico que se ocupou da educação deste menino, que passou a história como sendo le sauvage de l'Aveyron, o selvagem do Aveyron. O médico se chamava Jean Itard. Este senhor vai se ocupar da educação, isto vira o filme, François Truffaut, né? L'Enfant Sauvage. Este menino, então, é qualificado de selvagem, e eu vou fazer a hipótese de que, a partir do momento que foi qualificado de selvagem, essa educação, digamos, já foi abortada desde o início. Porque o processo educativo só funciona se o adulto recebe em seus braços o bebê como sendo um estrangeiro capaz de se tornar mais um familiar. O civilizado, supostamente civilizado, não supõe no selvagem a mesma inteligência e a mesma capacidade ou a mesma vontade de conversar. O médico, o tempo todo, justamente supõe um desnível de inteligência e um desnível, podemos dizer, na capacidade comunicativa entre ele e um menino de 12 anos. O extraterrestre, digamos, o marciano, diferentemente dos outros dois anteriores, é alguém com quem, de fato, nós não temos contato. Vejamos bem, nós supomos que os extraterrestres são mais inteligentes que nós, é o contrário do selvagem. Sim. O estrangeiro tem a mesma inteligência, o selvagem tem menos inteligência que nós. E o extraterrestre é muito inteligente. Mas ele não dá as caras, ele se esconde. Mas nós supomos que eles estão em algum lugar e que são tão inteligentes que nos espiam. E mais ainda, conforme mostra o cinema, os invasores, quando chegam, claro, eles nos invadem. É mais, eles se confundem conosco e eles querem nos dominar. Tomam emprestada a identidade e os corpos dos outros. Com os invasores não tem conversa. Não tem conversa. Porque, de fato, digamos,
eles oscilam entre esconder-se ou invadir-nos. Não há meio termo. Não há meio termo. Com o selvagem, nós vamos ao encontro. Se nós temos a certeza absoluta de que ele é malvado, o liquidamos. Se ele é bom, isso nos dá um tempo de estudá-lo, porque nós queremos saber quão selvagem ele é, porque tudo que ele é selvagem é tudo civilizado que eu sou. Então, eu quero saber do meu caráter civilizado. E justamente com o estrangeiro, nós sempre estamos às voltas. Nós sempre estamos às voltas. Né? Nós supomos que todo gringo guarda mistérios, guarda segredos. Mistérios, segredos, histórias de outro lugar, de outra língua, de outro tempo, de outra cultura. E por isso nós nos endereçamos a ele, para que ele nos conte desses mistérios. Nos conte desses mistérios. Vejamos bem como nós voltamos a encontrar a posição de uma mãe respeito do seu bebê. Então, vejamos bem, qual é a diferença entre um adulto, entre qualquer um de nós, e uma criança suposta estrangeira que vai se tornar familiar? Há uma diferença. Mas é uma diferença que nós não podemos quantificar, não é nem mais nem menos, não há parâmetro. Porque nisto que a criança nos dá a ver, nós estamos implicados. Lembrem que é 50% o trabalho que a criança faz para conquistar um lugar e 50% o lugar onde eu a coloco. Entretanto, com o selvagem e o extraterrestre são outros 500, como se diz no Brasil. Aí a diferença é muito grande. Com o selvagem, nós estamos nas antípodas. Não há conversa, não há dialética alguma. A mesma coisa acontece com aquele que é o extraterrestre. Não há ponto de contato. Portanto, esses dois personagens, a distância é imensa, mas ainda que é imensa, é incomensurável. Significa que não se pode medir. Incomensurável significa não se pode medir. Então, o interessante é que, hoje em dia, diferentemente de 100 anos atrás, na época de nossos bisavós, sem querer, querendo, isto é inconsciente, nós escorregamos sutilmente na nossa vida cotidiana e nós começamos a pensar, a sonhar, as crianças como se elas fossem selvagens ou às vezes extraterrestres. E se nós colocamos a criança no lugar do selvagem ou no lugar do extraterrestre, não há educação. Não há. Não há educação. Não há esse fio condutor, imperceptível, nos pequenos detalhes da vida cotidiana, que transforma essa criança em um familiar. Por isso ela nos aparece muito diferente de como nós supomos que fomos antes. Porque quando nós tomamos a criança como um estrangeiro passível de se tornar mais um familiar, há esse ponto de comunicabilidade ou de ligação entre aquilo que nós lembramos sem lembrar, que é esse saber não sabido, do que foi o nosso tempo de quarentena, do que foi a nossa experiência de viver esse tempo de quarentena para ficarmos grandes, e o tempo de quarentena ao qual nós impomos à criança, ao qual nós submetemos a criança ao tempo de quarentena que nós impomos à criança, né? Que é esse tempo de preparação. Portanto, nesse ponto, nós sabemos que se trata de uma diferença, mas essa diferença não é incomensurável, o que permite o diálogo e a conversa entre as gerações. Mas se nós sonhamos a criança no lugar do extraterrestre, não há diálogo, não há conversa. E se nós a colocamos no lugar do selvagem, tampouco. Vejamos bem, hoje em dia nós estamos acostumados a um bombardeio de síndromes. Sim, hoje tem etiquetas. E as etiquetas crescem de uma maneira, digamos, absurdas. E essas etiquetas não são privativas dos especialistas.
Essas etiquetas estão, como se diz, na boca do povo. Essas etiquetas etiquetam as crianças como se fossem selvagens. A partir do momento que nós colocamos uma etiqueta a uma criança, isso não quer dizer que não tenha crianças que não vão bem. Mas, bom, isso implica discutirmos e pensarmos este assunto de como é que vão bem ou não vão tão bem. Né? E como nós podemos explicar. Mas de lá a etiquetar como se etiqueta hoje em dia, essa facilidade tem a ver com isso que nós, digamos, sonhamos, mas que nós nem sequer podemos confessar para nós que sonhamos. Nós temos uma tendência, sim, a sonhar as crianças como selvagens. É o primeiro qualificativo que nós reservamos quando nós estamos com as crianças e, em princípio, elas nos respondem como nós esperamos que elas respondam. Nós dizemos, são selvagens. A infância que foi inventada pode vir a desaparecer. Sim, de fato, essa infância que foi inventada e que Hayek chamou o sentimento moderno de infância, que implica, por um lado, o trabalho que a criança deve fazer para conquistar um lugar e, portanto, a iniciativa educativa dos adultos, está mudando. Nós, os adultos, pensamos que nada temos que fazer. E isso é perigoso. Porque deixamos as crianças em banda. Pensando que ficar grandes é simplesmente ganhar peso e um pouco de músculos e deixar os cabelos crescer. Não. Ficar grandes significa vir a conquistar um lugar em um mundo que já é velho. O mundo é dos velhos. Quer dizer, de gente que já tem um bocado de tempo vivido. E tomar um lugar nesse mundo que sempre foi velho, né, implica que nós, os adultos, obviamente, falemos de nossa experiência, de como é que ficamos grandes para as crianças. Porque as crianças é a partir do testemunho que nós demos em que as crianças poderão pegar essas pecinhas do quebra-cabeça e fabricar para elas mesmas um lugar em um mundo que sempre será velho. O fato de que nós temos uma tendência a sonhá-las como selvagens ou como extraterrestres, eu diria que é de mau augúrio. Vejamos bem, não é nenhuma condena, não é uma condena dos céus. A questão, tudo se cocina nos pequenos detalhes da nossa vida cotidiana com as crianças. É só, talvez, ficar um pouco atentos e fazer atenção. Como se diz, não apenas Deus, mas também o diabo mora nos pequenos detalhes da vida cotidiana. No próximo bloco... Quando as crianças passam a não experimentar a surpresa na vida com os adultos, elas se melancolizam, se entediam. Leandro Lajonquière traz 3 imagens, do estrangeiro, do selvagem e do extraterrestre, para nos questionar sobre a maneira como estamos vendo e nos relacionando com as nossas crianças. Parece que já está subentendido na nossa forma de lidar com a criança uma pré-concepção. Ou a vemos como estrangeira que vai se tornando familiar, ou será preciso domesticá-la como um selvagem, ou ainda como um extraterrestre quando não há comunicação possível. Dar atenção a pequenos detalhes na relação que estabelecemos com a criança revela muito dela própria, de nós mesmos, enriquece ambos e, por consequência, o mundo em que vivemos. O Guilherme pergunta qual a dificuldade dos responsáveis pelas crianças em escutá-las. Se isso não tem contribuído
para o aumento do número de suicídios? Sim e não. Tudo depende. As coisas na vida são um pouco mais complexas, né? Trata-se sempre de um conjunto de detalhes. Um conjunto de detalhes. Então, eu não diria causa e efeito. No campo humano, as coisas são muito mais complexas. Porque, justamente, existe essa variável que ninguém controla, que se chama o desejo. E que se chama o desejo. Por isso, Freud falava de 3 profissões impossíveis, né? A política, a educação e a própria psicanálise. Es decir, son prácticas, son prácticas de palabra, son prácticas de discurso, que esbarram na impossibilidade de controlar os efeitos da intervenção. Você fala, mas você não sabe como que os outros escutam. E, aliás, os que escutam, nem sequer eles sabem o que escutam. Eu prefiro falar em termos de implicação. Ocupar-se de uma criança, seja em casa ou seja fora de casa, para os educadores que são profissionais, a educação implica sempre, ocupar-se de uma criança implica implicar-se. Porque nisto que eu te digo, estou implicado. Mais ou menos alguma coisa eu sei, mas outra parte me escapa. Porque o que eu digo vem de onde? Vamos dizer que ele vem do umbigo da minha própria infância. Portanto, me escapa. O interessante é que no encontro desencontrado com uma criança, isso nos retorna. O que nos retorna? Nos retorna aquilo que está recalcado no próprio laço educativo, ou seja, nisto de que eu me endereço à criança. Isto que me retorna e me surpreende, eu tenho que acolherlo. E aí que está o problema. Porque lembrem que nós acolhemos, então, alguma coisa que retorna e que diz respeito a nós. E que diz respeito a nosso tempo de infância. Quer dizer que diz respeito ao nosso relacionamento aos nossos velhos. Esse é o problema. Por isso, se ocupar de uma criança é complicado. E por isso, tem alguns adultos que se esquivam do assunto. Que justamente, já que é mais fácil que a criança fique olhando a televisão, que fique olhando a televisão. Sim. A tecnologia e outras tantas coisas formam parte dessa terceirização. Não se trata de uma questão de quantidade. Vejamos bem, os mais velhos aqui. Quantas horas nós víamos nossos pais? Pouco. Pouco também. Não havia trânsito, mas eles trabalhavam, hein? Mas o pouco que nós víamos, uma coisa é a quantidade e outra coisa é a qualidade. Então, eu diria que o sofrimento, e claro, tanto uma criança quanto um adulto, pouco importa, os que se suicidam, de fato, se suicidam para sair de cena. Quer dizer que o sapato aperta demais. Não tem saída. Então, eu saio de cena. Vejamos bem, grosso modo, podemos dizer que é o final de um certo processo melancólico. Quando você conversa com um melancólico, o melancólico diz, bom, mas para que eu vou fazer isso se eu já sei o que vai dar? Para que eu sair da cama se eu já sei o que vai acontecer? Hoje é como ontem. E amanhã será como hoje. E hoje é como ontem. Eu já sei. Se vocês estão aqui é porque vocês partem do pressuposto de que alguma coisa lhes falta. Saber. Saber o que vai acontecer. Você não sabe se vai curtir, se não vai curtir. Se você vai dizer, bom, passei um momento agradável, né? Aprendi alguma coisa. O que nos move é o que falta. Quando nada falta,
não é apenas nada falta no sentido material. Né? Quando nada falta também no sentido psíquico, né? No sentido que nossa vida está tomada nas certezas. Nas certezas até porque eu já sei como minha mãe e meu pai vão responder. É como que pareceria ser que a mãe e o pai perderam a capacidade de surpreender seus filhos. Aliás, o professor e a professora. E se quando as crianças passam a não experimentar a surpresa na vida com os adultos, elas se melancolizam, se entediam. Uma vida sem surpresas é entediante. Aliás, é porque nós temos crianças, porque elas nos surpreendem. O problema é que tem muita gente que não aguenta que a criança a pegue de surpresa. E por isso se desvencilha da criança. E nós podemos nos desvencilhar da criança de diferentes formas. A jogar pela janela, sim, triste, mais uma vez acontece. Mas também nós nos desvencilhamos da criança com o sentido de, bom, eu não tenho nada para dizer, eu não falo com ela, não pergunto, ainda bem. Ela não me enche a paciência, fica lá com um brinquedinho. Bom, mas aí cabe a pergunta. Para que trouxeram a criança ao mundo? Sim, as crianças ocupam o nosso tempo. E para além do tempo cronológico, elas ocupam o nosso tempo psíquico. Creio que hoje em dia, e há diferenças entre os países, sim, nós experimentamos um certo cansaço. Pareceria ser que nos cansamos muito rápido com as crianças. Assim, como que perdimos um pouco dessa parcimônia. Essa parcimônia quer dizer disso de nos dar o tempo, nos dar o tempo de conversar com uma criança. E eu sou da ideia de que conversar com as crianças nos rejuvenesce. Sim? Mas, bom, tem gente que pareceria ser que não quer rejuvenescer. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Hannah Arendt costumava dizer que, digamos, a fragilidade do processo educativo tem a ver com uma certa dialética entre dois amores. O amor pelo mundo e o amor pela criança. O mistério do sucesso educativo depende de como justamente se dialectiza esse amor pelo mundo e esse amor pela criança. Porque o amor pelo mundo pode passar o tractor por cima da criança.